melhor coisa é, irmãos, estarmos reunidos como comunidade, porque é na comunidade que às vezes, diante de uma semana tão difícil, às vezes você é surpreendido por uma notícia triste, ruim, por uma enfermidade, por uma perda familiar, ou por uma perca de emprego, mas quando você se reúne com essa comunidade onde Deus se faz presente, Deus te visita com ânimo, Deus te visita com alegria, te encoraja para enfrentar as adversidades da vida. Somos surpreendidos, né, irmãos? Os dias são tão difíceis, estão tão maus. Irmãos, eu não quero ser pessimista. Para o povo de Deus, é o que está nas Escrituras. Jesus disse que próximo do fim, perto do fim, o homem seria individual, arrogante, egoísta, pensaria só em si, teria guerra, fome, peste. Jesus disse para os seus discípulos, mas não é para vocês se perturbar, eu estou falando para vocês ficarem atentos, porque isso é uma evidência, é um sinal da vinda do Filho de Deus. E é isso que os apóstolos, e é isso que os discípulos ensinaram para essa comunidade e foram anunciar para o mundo de que Deus virá uma outra vez para separar as ovelhas do bode, para trazer juízo sobre essa arrogância, essa rebeldia que o homem se colocou diante de Deus. O homem está em rebelião contra o seu Criador, e por causa dessa rebelião, é necessário, irmãos, o Deus eterno, se encarnar, se fazer carne, para alcançar e transformar vida de homens e mulheres. O maior argumento do Evangelho, irmãos, qual que é o maior argumento do Evangelho, irmãos? O maior argumento do Evangelho é ver vida de homens e mulheres sendo transformada. Tentaram parar essa comunidade, irmãos. Essa comunidade, ela é existente, nós estamos meditando aqui, ela já tem mais de 2000 anos de idade. Impérios, reinos, comunidades, outras comunidades se levantaram para tentar barrar, impedir, fazer com que essa comunidade fosse extinguida. Mas essa comunidade está de pé, porque o Deus eterno é o que sustenta essa comunidade. Essa comunidade que nós ouvimos semana passada, ela é um corpo, o corpo místico de Cristo, que ela é chamada de igreja. Ela só se torna igreja quando essa comunidade, ela se une, ela se encontra. Fora desse encontro, fora dessa comunidade, não tem como ser igreja. Foi falado semana passada, Paulo usando o exemplo em Coríntios, a respeito do corpo, da necessidade do braço, da perna, do olho, do ouvido. O ouvido não consegue ter uma função fora do corpo, a perna não consegue ter uma função fora do corpo. Mas quando esse corpo está unido, esse corpo, ele é o corpo de Cristo, aonde é regido, guiado, dirigido por um cabeça, Cristo. Essa comunidade, então, quando ela se reúne, não é para caminhar ou seguir segundo as suas próprias vontades, segundo os seus próprios desejos. Essa comunidade agora tem o intuito de se reunir para agora receber direção do seu cabeça, do seu Senhor. É por isso que essa comunidade agora, ela luta contra os seus próprios impulsos, ela luta contra as suas próprias naturezas. O próprio Jesus disse que nós estaríamos sujeitos às tentações, mas essa comunidade agora se reuniria para se auxiliar um com os outros, mutuamente, encorajar uns aos outros para lutar contra o seu pior inimigo, que não é o diabo, somos nós, irmãos, a nossa natureza. Por isso essa comunidade se reúne e busca ser cheia do Espírito. Essa comunidade só é o que é, porque Cristo agora continua a realizar a sua obra que fez no passado, agora por meio do seu Espírito, através da sua comunidade. Nós ouvimos também a necessidade dessa comunidade ser cheia do Espírito, irmãos. Sem a presença do Espírito, nós não iremos caminhar, nós não iremos chegar, nós não iremos conseguir avançar diante das adversidades. Mas quando essa comunidade está cheia do Espírito, ela é acometida por diversas adversidades. Mas as Escrituras diz que Deus tem uma paz que excede todo o entendimento. Por isso essa comunidade, ela não caminha por vista, ela não caminha pelo que ela vê. Essa comunidade caminha
por fé. Essa comunidade exalta a Deus, ela reconhece como esse Deus exaltado, independente das situações, das circunstâncias que acontecem, independente se eu conseguir um emprego ou não, independente se eu tenho uma saúde ou não, essa comunidade exalta o seu Senhor, porque ela entende agora, que ela vive o hoje, mas existe uma eternidade amanhã esperando ela, que as Escrituras prometem, garante, que não vai existir mais dor, tristeza, não vai existir mais doença, porque o próprio Deus, Ele vai sustentar essa igreja para toda a eternidade. Toda vez, irmãos, nós estamos comentando esse mês e meditando no livro de Atos, que aliás, se as minhas contas estiverem certas, hoje é o 21º dia que nós estamos em jejum e oração. Começamos na segunda semana de janeiro e iremos terminar na segunda semana de fevereiro, que é a ceia. E essa igreja, ela se sujeita a Deus em oração e jejum. E nós estamos aprendendo através dos vídeos devocionais, meditando nas Escrituras, que o jejum e a oração não é um dispositivo ou um mecanismo que coloca Deus na parede e Ele está obrigado agora, porque você orou e jejuou, fazer aquilo que você quer. O jejum e a oração é um comportamento, uma atitude dessa comunidade de sujeição ao seu Criador, que agora ora pedindo: Senhor, faça-se a tua vontade. Nós oramos por cura, não oramos, irmãos? Nós oramos pelos irmãos que estão enfermos, oramos pelos irmãos que precisam de um emprego, que estão passando por dificuldade. Nós oramos, essa é a nossa função. Deus nos deu esse direito, mas essa comunidade caminha independente se ela alcança ou não, se ela conquista ou não, porque ela entendeu que o maior milagre já foi dado para ela: um coração transformado, um coração regenerado. Quer maior milagre que esse, irmãos? Ter um coração regenerado, transformado? Irmãos, o reino ou a comunidade dos homens, bem como o seu propósito, estão fadados ao fracasso. Desde quando o mundo é mundo, que nós ouvimos falar, o homem sempre tentou se reunir como comunidade e através dessa reunião de comunidade tentou resolver os problemas da sociedade, do mundo, questões sociais, políticas, espirituais. O homem arrogou para si uma centralidade que não é dele. Nós aprendemos isso, que no Éden, o homem foi expulso da presença de Deus e agora ele tenta trilhar uma carreira solo. Desesperadamente, ele tenta buscar algo que possa suprir, e dentro disso, ele faz para si uma comunidade que tenta resolver. Mas, irmãos, as Escrituras, ela nos garante que o reino dos homens estão fadados à ruína, à queda, ao fracasso. Por quê? Porque essa comunidade dos homens, esse reino dos homens, ele está diretamente em oposição àquilo que Deus criou. Deus criou o homem e uma mulher, essa comunidade que nós chamamos de família, e esse homem e essa mulher, embora seja livre, ele tem dever e responsabilidades, fazer tudo glorificando ao seu Criador, reconhecendo o seu Criador. E aí, irmãos, a história nos mostra que todos os reinos que se levantaram, nós podemos enumerar vários aqui, né? Babilônia, Egito, bom, enfim, tantos reinos tentaram se levantar para solucionar os problemas da sociedade, mas foram fracassados. E o que nós podemos aprender com isso, irmãos? Não coloque a sua esperança no reino dos homens. Não coloque a sua esperança na comunidade dos homens. Não espere que os problemas da sua vida, seja ela social, financeira, venha por meio da política ou do homem, pois a mesma Escritura diz que a solução, a mudança, a transformação, o reino eterno, o reino perfeito, vem somente através do reino de Cristo, que foi inaugurado com a sua primeira vinda, e que será instaurado definitivamente com a sua segunda vinda. O poder que transforma a vida, irmãos, não vem do homem, mas vem de Deus. Não vem da terra, mas do céu. Não vem de dentro, mas de cima. Por isso que às vezes nós nos frustramos, nos chateamos, porque às vezes colocamos a nossa esperança achando que a solução do problema pode vir do homem, mas não vem do homem, vem de Deus. A mudança não vem da sociedade, irmãos. Há uma comunidade, diferente da comunidade de Cristo, que Cristo está reunindo,
que diz que a mudança da sociedade vem através do bom comportamento do homem. E isso é bom, isso é legal, mas as Escrituras diz que esse homem, ele está corrompido pelo pecado, e por mais que ele queira tentar fazer o bem, no fim, ele quer se colocar como um objeto único, digno de adoração e de louvor. O homem quer esse poder, arroga esse poder para si. Por isso, irmãos, que nós temos que tomar cuidado, porque a transformação da nossa vida, e nós já dizemos aqui, nós cremos na graça comum, que Deus abençoou os homens com os dons, e aí nós usufruímos da medicina, estudamos a sociologia, a psicologia, tudo isso nos ajuda, mas as Escrituras diz que todos esses tipos de ensino está fadado ao fracasso, porque o objetivo final desses estudos é o homem, mas essa comunidade que está sendo reunida por Cristo, ela busca mudança, transformação, restauração, através do Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Onde está a sua esperança? Aonde você tem se abrigado nos tempos de dificuldade? Quem ou qual tem sido a sua comunidade nos tempos de dificuldade? O salmista, ele já fez a sua declaração, Salmo 121, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, o salmista, ele arroga para si, e olha para o Deus Criador, que fez os céus e a terra. Ele diz para si mesmo, a minha esperança está no meu Senhor, que fez os céus e a terra. E nós vamos olhar aqui hoje, aprender através do livro de Atos, que o governo dos homens, ele não está sem controle, o mundo não está sem controle, Deus, como soberano, está controlando tudo e todas as coisas. Por isso, irmãos, nós depositamos a nossa esperança em Deus, por isso nós confiamos no Senhor, por isso nós não nos desesperamos, quando um candidato A ou B assume a nossa política. O mundo está um caos, irmãos, está um caos, não só no Brasil, política, financeira, social, familiar, o mundo está assim. Quem está atento à comunidade reunida de Cristo, que se volta para as Escrituras, ela sabe que as Escrituras estão se cumprindo, ela sabe que o que está acontecendo foi predito pelo nosso Senhor. Por isso a nossa esperança precisa estar em Cristo, por isso a necessidade dessa comunidade se reunir. Essa comunidade, que é a comunidade de Cristo, como eu já falei, existem várias comunidades, mas essa comunidade em especial, que é a comunidade de Cristo, esse Senhor agora está chamando homens e mulheres, transformando. Jesus não foi só um exemplo, tá, irmãos? Algumas pessoas dizem que Jesus foi um grande exemplo, e foi mesmo, mas Jesus é o Salvador do mundo, Ele é o Salvador da humanidade. Então Jesus veio resgatar homens e mulheres, levando esse homem e essas mulheres ao arrependimento, unindo esse homem e essas mulheres para que eles se reúnam como comunidade, e através dessa reunião, essa comunidade agora, ela se reúne em sujeição à sua santa palavra de Deus. Nós falamos que a palavra de Deus, e ela tem que ser suficiente para essa comunidade, a palavra de Deus, ela é inerrante, infalível, por isso que a nossa orientação, ela tem que estar baseada em cima das Escrituras, irmãos, é as Escrituras que nos orientam, como eu e você devemos nos comportar em comunidade, como eu e você devemos nos comportar quando estamos no trabalho, quando estamos em casa, quando estamos em família, quando estamos na escola. As Escrituras vai orientar essa comunidade ela tem uma bússola, ela tem um mapa que orienta ela a caminhar em direção à eternidade, é as Escrituras. Nessa comunidade, a mutualidade, nessa comunidade ela compartilha as suas aflições e necessidades, e em Deus, ela busca orientação. Como é bom, né, irmãos? Às vezes nós viemos à reunião de oração, à reunião de encontro, e viemos desanimado, cansado. Quem nunca aqui veio desanimado, né? Quem nunca aqui não veio cansado? Mas quando ela se reúne, Deus libera uma palavra, e essa palavra nos fortalece, parece aquela vitamina que a gente toma. Sabe quando você fica um bom tempo sem comer?
O jejum, né, irmãos? Às vezes a gente fica em jejum, fica uns 40 dias de jejum aí, eu estou tentando, né? Aí bate aquela fraqueza, aí você come aquela comida, você já se renova, né? A palavra de Deus é assim para nós, irmãos. Eu e você precisamos ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que te fortalece, que te renova, que te orienta, que te levanta. Se você está sem força, desanimado, irmãos, existem muitos passos que nos ajudam, e nós já falamos sobre isso, mas eu e você precisamos ouvir a palavra de Deus. Eu lembro da passagem daquele centurião que tinha autoridade, e o servo dele estava doente, ele foi até Jesus e falou: olha, eu sou um homem cheio de autoridade, e sei que se pedir para os meus servos, os meus funcionários irem para a direita, eles vão para a direita, se for para a esquerda, eles vão para a esquerda. Eu reconheço que o Senhor Jesus tem essa autoridade, libera apenas uma palavra, e o meu servo vai ficar bom. Nós não precisamos de meios, irmãos, nós não precisamos de métodos. Meios e métodos nos auxiliam, mas nós precisamos de uma liberação da palavra de Deus. E quando Deus libera uma palavra, irmãos, as coisas mudam, as coisas se transformam, as coisas se reorganizam novamente. O cristianismo é a religião dos fatos, irmãos. Nós temos evidências históricas. Um reino, um império, tentou parar essa comunidade, mas essa comunidade avançou até hoje, porque o Senhor tem guardado, tem sustentado. Por isso Lucas, inspirado pelo Espírito, relata em seus 2 livros o intuito pelo qual ele escreveu, documentou. E aí eu queria meditar com vocês, fazer uma breve passagem, dar um resumo do capítulo 1, 2, 3 de Atos, e eu quero entrar com vocês em Atos capítulo 4. Versículo 1, Lucas, ele endereça para quem ele está escrevendo esses relatos, né? Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Que livro anterior é esse, irmãos? Ele deixou registrado lá no seu Evangelho, de Lucas. Olha o que está lá no capítulo 1. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, Lucas, ele reafirma e endereça esse livro a esse Teófilo, que ao que parece era uma pessoa muito importante no primeiro século, e isso nos mostra, irmãos, que o Evangelho, ele não está preso somente a uma classe de pessoas, somente a um tipo de comunidade. No vídeo devocional que a nossa irmã Rose falou, ela comentou algo muito, muito interessante, que me chamou a atenção, que nessa comunidade, as barreiras raciais são cortadas, e no Evangelho, não tem mais essa barreira. É verdade que antes do Evangelho, nós víamos através das Escrituras essa barreira racial, não era isso? Os judeus achavam que a salvação era só para essa comunidade, mas agora o Deus eterno, que está tirando esses homens dessa comunidade que estão equivocados, vai ensinando no caminho que eles não devem ter mais esse preconceito racial, vai quebrando essa barreira, e aí a gente aprende, irmãos, que o Evangelho não é só para os pobres financeiramente, mas é para o homem como um todo, que está desesperadamente perdido, sem rumo, sem direção. O livro de Atos, irmãos, ele trata de importantes questões, que eu até enumerei aqui, por isso eu quero incentivar você a continuar lendo. Se você não está lendo, volte a essa leitura, porque no livro de Atos tem lições importantes para os dias de hoje. Irmãos, nós estamos lendo um livro de aproximadamente 2000 anos, mas esse livro, por ser inspirado, ele é aplicado na nossa vida, nos dias de hoje. Por isso o livro de Atos trata de importantes questões para a igreja, como o batismo com o Espírito Santo. Olha, irmão, nós temos a nossa escola. Será que você tem o Espírito Santo? Será que você recebeu o Espírito Santo? Você já teve essa dúvida? Participe dos encontros dessa comunidade para aprender. No livro de Atos fala sobre isso. No livro de Atos fala sobre dons espirituais, sinais, milagres. No livro de Atos ele fala sobre disciplina na igreja, conversão a Cristo, sobre o preconceito racial, o preço da unidade cristã,
as motivações e métodos de evangelização, sobre missão, qual é a missão da igreja, o que essa comunidade tem que fazer. No livro de Atos traz essas orientações para nós. Qual que é o propósito desse livro de Atos? É firmar as pessoas na comunidade instruídas na fé, sobre um relato verídico da vida de Cristo para a confirmação da sua fé. Nós olhamos para as Escrituras para nos encorajar, nos fortalecer, porque, irmãos, o nosso coração é rebelde. Nós somos como aquele filho birrento, sabe quando o filho pede alguma coisa para o pai não dá, e o filho diz, não quero mais falar com você, você não é mais nem meu pai, né? Não sei se vocês, quando foram crianças, já falaram isso, quando pediu alguma coisa para o pai, né? O nosso coração é assim, irmãos, diante de Deus. Nós pedimos algo para Deus e as coisas parecem que não acontecem, nós ficamos meio birrento. Mas, glória a Deus, que Deus, como um pai amoroso e bondoso, Ele nos visita, Ele nos constrange, e a gente se volta e fala, Senhor, para onde que eu vou? Só o Senhor que tem palavras de vida eterna, né? Glória a Deus. Eu queria continuar essa conversa, o nosso irmão Ayrton comentou um pouco, sobre as marcas da igreja cheia do Espírito. Irmãos, de novo, existem várias comunidades no mundo. A igreja, ela sempre enfrentou problemas e dificuldades, perseguições, mas a maior dificuldade que a igreja enfrentou desde o seu primeiro dia do seu nascimento, foi a infiltração de falsos líderes, falsos profetas, falsos cristos, querendo deturpar, dar um jeitinho sobre o que o Senhor tinha ensinado para esses apóstolos. Então a igreja, ela passa já por essas dificuldades no primeiro século. Atos capítulo 1, a gente aprendeu que o Senhor, depois de 40 dias, ficou ensinando aos discípulos, após a sua ressurreição, deu uma orientação para eles ficarem em Jerusalém, para que do alto eles fossem revestidos de poder. Atos capítulo 2, se cumpre essa profecia, né? Já nesse momento, a igreja, que estava reunida em aproximadamente 120 pessoas, eles já foram alvo de chacotas, porque quando o Espírito desce, línguas repartidas como que de fogo, algumas pessoas falaram que eles estavam embriagados. Isso é coisa da cabeça, estão embriagados uma hora dessa, né? Então a igreja já enfrentou um tipo de chacota, mas quando o Espírito Santo desceu, o Espírito deu ousadia, coragem para esses discípulos que estavam sendo perseguidos, torturados, caluniados, falarem com ousadia diante dos homens. Capítulo 2, eles nos trata algo muito interessante, é o versículo 36, irmãos. Pedro, cheio do Espírito Santo, ele traz uma mensagem cheia da graça de Deus, e diz assim, ó: portanto, que todo Israel fique certo disto, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, a mensagem do evangelho é simples, viu, irmãos? A mensagem, Pedro não veio com palavras difíceis, Pedro falou a respeito da vinda do Senhor, e aqui ele traz um ensinamento para nós, arrependam-se cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão de longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Olha o versículo 40, irmãos. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com ele, salvem-se desta geração corrompida. Pedro traz uma palavra dura, que talvez, se Pedro levantasse a sua voz e trouxesse essa mensagem dizendo, essa geração está perdida, essa geração está corrompida, talvez Pedro seria rotulado de propagar o caos, ou de trazer mensagens antidemocráticas. Pedro seria taxado como politicamente incorreto. Mas a mensagem do Evangelho, irmãos, ela não negocia princípios e valores. A mensagem do Evangelho, ela não cede à pressão. A mensagem do Evangelho, ela se permanece firme. Essa foi a mensagem de Pedro em capítulo 2. Arrependam-se e salvem-se dessa geração corrompida ou perversa. Irmãos, eu quero reforçar aqui, a esperança do mundo não está em uma ideologia política, a esperança do mundo não está em um homem, a esperança do mundo não está em um líder humano,
A esperança do homem, a esperança do mundo, só está em Cristo, só está em Deus. Capítulo 3, Pedro, agora, ele vai até o templo orar. Eles ainda faziam parte e tinham livre acesso ao templo. Aproximadamente umas 3 horas da tarde, Pedro vai à oração, e lá as Escrituras vai dizer que está um coxo, desde nascença, aproximadamente 40 anos, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus levanta, e algo extraordinário acontece, né? E aí, mais uma outra palavra, antes de nós entrarmos no capítulo 4, que é o que eu quero conversar com vocês, me chama a atenção. Pedro, mais uma vez, depois do milagre, o povo quer ouvir ele está trazendo uma boa notícia, ele está trazendo uma boa nova. E como é gostoso, né, irmãos? A pessoa, quando tem uma boa notícia, uma boa nova, nós queremos parar para ouvir. Essa boa notícia e essa boa nova, quem tem ela é a comunidade de Cristo, porque ela fala de questões existenciais da vida, ela fala de sentido para a vida. O homem está o tempo todo tentando buscar um sentido para a sua vida. Para que eu estou aqui? Para que eu existo? Qual a necessidade de eu estar aqui vivo? Qual que é o propósito da vida? Qual que é a minha missão? Pois bem, nessa comunidade de Cristo, ela tem orientação e dá o sentido, dá o propósito da vida. E aí Pedro, ele começa mais uma vez a pregar, porque a marca de uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, ela quer falar do seu Senhor, ela quer falar do seu Salvador, ela quer compartilhar essa boa nova que trouxe mudança para ela. Às vezes nós cristãos somos taxados de pessoas inconvenientes, né, irmãos? Pessoas chatas, né? Porque, me reunir com aquela pessoa, só quer falar da Bíblia, só quer falar de Cristo, mas é algo tão gostoso que a gente recebe, que a gente quer compartilhar, a gente quer passar. Sabe aquela receita daquele bolo gostoso que você comeu pela primeira vez? Você quer compartilhar, vou fazer esse bolo, porque esse bolo é bom. O Evangelho é assim, irmãos, ele traz tanta mudança na nossa vida, ele nos motiva tanto, que o tempo todo a gente quer compartilhar. E aí Pedro, ele traz essa mensagem. Olha o versículo 21 do capítulo 3. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Pedro está trazendo uma mensagem, falando do Jesus, que os judeus, os romanos e o povo mataram, mas ele agora ressurgiu, ascendeu, subiu ao céu, e aí ele diz, olha, é necessário que ele ainda permaneça no céu, até que chegue o tempo que Deus irá restaurar todas as coisas. Irmãos, nós não podemos perder a motivação de que Deus vai trazer juízo para todas as coisas. Às vezes vemos coisas, somos injustiçados, né? A política, tanta injustiça, tanto roubo que a gente tem ouvido ultimamente, seja de um lado ou do outro, né, irmãos? Que a gente quer justiça na hora e parece que essas pessoas passam ilesas. Mas Pedro está dizendo que vai ter um dia determinado por Deus, que do mesmo jeito que Jesus subiu, ele vai voltar e trazer juízo para esse povo. Enquanto não, irmãos, eu e você não devemos sentar na cadeira de juiz e julgar, apontar o dedo para as pessoas. O que nós temos que fazer é denunciar o pecado e aguardar esse Senhor voltar para trazer o juízo sobre todas as coisas. Jesus mesmo disse que nada vai ficar encoberto, irmãos. Olha, irmãos, nada vai ficar encoberto. Alguns meses atrás nós conversamos um pouco sobre o coram Deus, né? Estamos diante de Deus. E quando nós temos essa percepção que estamos diante de Deus, nosso comportamento muda onde quer que nós estivermos. Eu estou sozinho em um lugar, mas eu sei que eu estou diante de Deus. Deus me enxerga, Deus me vê. Por isso essa comunidade agora, ela não vive mais um dualismo, né, irmãos? O dualismo, para mim, é uma desgraça para a humanidade. O dualismo é aquela separação que faz entre as coisas da carne e as coisas do Espírito. Na comunidade de Cristo, não existe esse dualismo. Nós somos um ser integral, porque as Escrituras dizem que nós devemos andar em Espírito o tempo todo, não é isso? Em Espírito em verdade, mas andar em Espírito o tempo todo. E como é que eu ando em Espírito o tempo todo com esse corpo, com essa carne? Então nós aprendemos que nós somos um ser integral. Quando a igreja e a comunidade entende que ela anda em espírito e não existe mais esse dualismo, o comportamento dela dentro do emprego muda, o comportamento dela dentro de casa muda, o comportamento dela dentro da sociedade muda, ela permanece firme,
porque ela entende agora que ela deve viver para o seu Senhor. E aí, irmãos, depois desse breve resumo, Pedro e João, eles são presos, eles são levados para o Sinédrio. O Sinédrio, irmãos, daquela época, vou usar uma palavra para a gente tentar contextualizar aqui, é como se fosse o Congresso Nacional, era reunido por alguns líderes políticos, e esses líderes políticos é que dizia o que a sociedade tinha que fazer, quem que ela tinha que cultuar e quem que ela devia servir. Pedro e João, eles são presos por esse Sinédrio. Por isso, irmãos, que o cristão, ele é a favor da liberdade. O cristão, ele não empurra a goela abaixo as Escrituras. O cristão, ele não oprime a pessoa ao ponto de não deixar ela viver aquilo que ela quer. O cristão, ele só anuncia o Evangelho. O cristão só sinaliza que esse estilo de vida que essa comunidade está seguindo pode te levar ao inferno, pode te levar à morte. E aí eu queria entrar nessa passagem, ler com vocês alguns versículos. Eu queria ler do versículo 1 até o 31 e tirar algumas lições para nós hoje. Qual foi o comportamento dessa comunidade, o que eles fizeram, como eles se comportaram diante da pressão, e aí aplicar para os nossos dias, tá bom? Então, esse Sinédrio, existiam alguns partidos políticos religiosos, que vocês já devem conhecer. Um deles, vocês lembram, o principal partido que dominava o primeiro século daquela época, vocês lembram? Os fariseus. Os fariseus eram um grupo político, e eles eram conhecidos como legalistas, irmãos. Os fariseus, eles diziam que para você alcançar o favor de Deus, para alcançar o milagre de Deus, ou para agradar a Deus, você tinha que cumprir alguns rituais, como se circuncidar, não comer alguns tipos de alimentos. A gente vê alguns comportamentos nos dias de hoje, irmãos? Vemos? O que a gente aprende com isso? Que as heresias, ela não é nova. A roupagem que é diferente. Os equívocos são antigos. Tinha um outro grupo lá também, irmãos, que representa um outro grupo político religioso, que era conhecido como os saduceus. Irmãos, é que hoje a conotação dos fariseus, ela está um pouco denegrida, mas os fariseus eram respeitados naquela época. Eram eles que orientavam o povo, que interpretavam as escrituras, que interpretavam a lei. Então eles tinham respeito. Mas veja que também eles estavam muito equivocados, porque o Senhor eterno agora se revela através da sua própria escritura, dizendo que ele daria um novo caminho para esse homem. Mas os fariseus, por arrogância, por inveja, a gente vai ver nas escrituras, negaram o Senhor verdadeiro. E aí tem os saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus era o grupo liberal, irmãos. O saduceu era o grupo que eles não acreditavam em anjos e não acreditavam em ressurreição. Então aparecem uns camaradas dizendo que para você ser salvo agora, para você alcançar a remissão dos seus pecados, você não precisa mais matar uma ovelha, você precisa ter fé nesse homem que foi crucificado. E ainda mais, eles anunciam a ressurreição, eles anunciam que anjos apareceram para ele, e aqui é um ponto que eu queria reforçar com a igreja. A gente vai ver no livro de Atos, que alguns anjos aparecem a Pedro, né, a Paulo, ao próprio Cornélio. Irmãos, os anjos poderiam ou não pregar a mensagem de salvação? Sim, mas a gente vai perceber no livro de Atos, principalmente Atos capítulo 10, a respeito de Cornélio, o anjo aparece para ele e fala, vai lá na casa tal, na rua tal, porque vai ter um homem lá de sobrenome Pedro, que vai te ensinar as palavras da salvação. A gente aprende que essa missão foi dada para a comunidade de Cristo, anunciar o evangelho da salvação. Os anjos poderiam, irmão, não era mais fácil o anjo aparecer para Cornélio e falar, a salvação é assim, você precisa crer em Jesus, você tem que se arrepender dos seus pecados. Mas a gente aprende a missão, o comportamento dessa comunidade agora é se voltar para Cristo, e a gente vê essa importância, irmãos. E hoje, a gente vê esse grupo liberal no nosso meio hoje, irmãos? A gente vê, irmãos, é conhecido como teologia liberal. A teologia liberal, ela ensina que o problema da sociedade, ela está na estrutura. Então você precisa mudar a estrutura. É claro, irmãos, que a gente está combatendo muitos preconceitos que a gente estamos vendo na irmão, preconceito racial, preconceito de todas as formas, irmãos. Então essa teologia ensina que se você mudar, trabalhar com a sociedade, mudando essa estrutura,
Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá, irmãos? Puxa, nessa comunidade aqui, só existe pastor branco. Então tem que colocar uma pessoa negra para que mude esse tipo de preconceito. Isso é bom, isso é legal, irmãos. Mas as Escrituras diz que o homem é preconceituoso, não por causa da estrutura, porque ele herdou uma herança, ele herdou um vírus que a Bíblia chama de pecado, e por conta disso, ele é preconceituoso, ele trata com indiferença, ele trata bem quem tem dinheiro, ele trata bem mal quem não tem dinheiro. A teologia liberal ensina que não existe o pecado original. Vocês já ouviram falar do pecado original? Pecado original, nós ensinamos que nós herdamos esse pecado de Adão e Eva, esse é o pecado original, ou seja, não existe homem e mulher bom o suficiente que Deus do seu trono olha e fala, puxa vida, como o comportamento do Ailton é bom, eu vou abençoar ele. Jesus disse que o coração do homem é mau, do vosso coração é que procede os maus pensamentos. Então nós ensinamos que o homem está corrompido, ele precisa dessa cirurgia cardíaca, e foi prometido pelos profetas, foi prometido pelo Senhor, que chegaria um tempo que Deus tiraria o coração de pedra, daria um coração de carne, colocaria um espírito novo, para que esse povo, para que esse homem pudesse agora andar segundo a vontade de Deus. Então essa comunidade de Cristo, de amigos, agora não trata mais com indiferença, se é alto, se é baixo, se é rico, se é pobre, se é branco, se é negro, essa comunidade se ama mutuamente. Então esses são os dois tipos de partido que existiam naquela época, tinha os sicários, tinha vários partidos políticos, mas esses eram mais importantes, e eles tentaram cercear, impedir que essa comunidade anunciasse esse evangelho de salvação, que não era pelas obras, mas era através da fé. E aí eu queria ler com vocês, capítulo 4, até o versículo, hoje a gente vai fazer bastante exercício aí de leitura, tá bom, irmãos? Capítulo 4, vamos lá. Pedro e João perante o sinédrio. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. Atos capítulo 2 foi quase 3.000, né? Aqui já aumentou um pouquinho mais, né? E irmãos, a igreja não precisa buscar métodos, tá bom? A igreja não precisa, a gente precisa buscar estratégia para crescer. A igreja cheia do Espírito Santo, ela anuncia o Evangelho, e o Espírito Santo encarrega de alcançar este homem e essa mulher, porque a gente vai ver nas Escrituras que o Senhor ia acrescentando. A função dessa comunidade é anunciar o Evangelho, é anunciar essa mensagem. Versículo 5, no dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres, irmãos, só gente importante, só gente boa, viu? Se reuniram em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isso? É demais, é muita arrogância, né, irmãos? Está vendo que 40 anos ele era coxo, irmãos. E na época, para Israel, para o povo judeu, uma pessoa que nasceu com esse tipo de enfermidade, só poderia ocorrer o milagre se o próprio Deus intervisse, se o próprio Deus fizesse esse milagre. Agora eles olham para dois homens simples e opera aquele grande sinal, eles querem saber de onde que vem isso, né? Então Pedro, irmãos, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí, curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual
devamos ser salvos. Até aqui, irmãos, eu queria tirar algumas lições com vocês sobre a importância de uma igreja cheia do Espírito Santo. O primeiro ponto que nós aprendemos aqui nessa leitura é que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não está isenta de perseguições, irmãos. Então isso já denuncia esse falso evangelho de que venha para Cristo e as coisas vai ser só vitória, só bênção para você. Se você tem Cristo, você tem que ser um empresário. Você tem que ter uma Ferrari. Você tem que ter uma casa com piscina, porque Cristo é o dono do ouro e da prata. Deus pode fazer isso, não pode, irmãos? Claro que pode. Mas a gente está aprendendo aqui que uma igreja cheia do Espírito passa por perseguições. Então, pelo fato de eu e você sermos uma comunidade e sermos cheias do Espírito Santo, não quer dizer que às vezes dentro de casa a gente vai ter um probleminha. Não quer dizer que dentro do trabalho nós não vamos ter um probleminha. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo, ela enfrenta as adversidades, glorificando, exaltando a Deus. Esse é o primeiro ponto, essa é a primeira lição que a gente aprende aqui, irmãos. Irmãos, parem de fazer de Deus um produto de uma lâmpada mágica que você esfrega e Ele precisa realizar os seus desejos, irmãos. Não, o Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Mestre. Declare como o servo Abacuque, irmãos, ainda que falte tudo, eu me alegrarei e me exaltarei no Deus da minha salvação. Só faz essa declaração, irmãos, quem está cheio do Espírito Santo. Quem não está cheio do Espírito Santo murmura. Quem não está cheio do Espírito Santo coloca a culpa em Deus, acha que Deus está em dívida com ele, porque Deus não fez algo para ele. Quem está cheio do Espírito Santo, ele glorifica a Deus, adorando, se sujeitando ao Senhor, mesmo diante das adversidades, mesmo diante da perseguição. Versículo 7 a 12, uma pessoa cheia do Espírito não negocia seus princípios, seus valores, não retrocede, não abandona, não nega a sua fé, não volta atrás por causa da pressão. A igreja cheia do Espírito, ela pode estar passando a perseguição que for, a pessoa cheia do Espírito, ela pode estar debaixo da pressão que for, mas ela não retrocede, ela não volta atrás, porque ela sabe em quem ela crê, ela sabe em quem ela confia. Que isso, mulher? Você fala como uma louca, recebeste o bem de Deus e agora não quer receber o mal? O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa comunidade entende que ela não está à mercê da sorte, do acaso, do destino. Essa comunidade entende que o seu Senhor está controlando todas as coisas. A gente olha para a história, irmãos, reinos que se levantaram, Roma, Babilônia, os gregos levantaram-se, e a gente viu o que aconteceu na história do mundo. Mas aconteceu porque Deus estava cumprindo os seus propósitos. A história do mundo não está à parte da história das Escrituras, viu, irmão? A história do mundo, ela está debaixo do governo de Deus, e tudo que está acontecendo para que se cumpra aquilo que o Senhor predisse por meio dos teus santos profetas, que vai acontecer, que está acontecendo. A graça te faz ser testemunha. Irmãos, versículo 19, no capítulo 4, mas Pedro e João responderam: julgue os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Irmãos, Pedro foi para a comissão da verdade. Pedro, ele estava sendo inquirido porque a mensagem dele estava sendo uma mensagem antidemocrática, ele não poderia falar aquilo, porque aquilo feria os princípios básicos da sociedade da época. E aí Pedro, ele chama a atenção, olha, versículo 19, mas Pedro e João responderam: julgue os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Quando você é alcançado pela graça de Deus, você é marcado. Sabe quando o gado é marcado? Paulo vai falar que nós somos como uma carta e nós somos selados. Quando eu e você somos selados e experimentamos essa graça de Deus, ela nos faz ser testemunha, irmãos, diante da oposição.
esse Senhor, esse Deus não vai fazer nada por você não, que Cristo, certo? Desde quando eu escuto falar, desde quando eu me entendo por gente, o povo vive falando que Jesus vai voltar e nada acontece, mas uma comunidade marcada da graça de Deus, cheia do Espírito de Deus, ela se torna testemunha. Por quê? Porque ela experimentou algo tão maravilhoso, que vai além daquilo que o seu pai e a sua mãe acham. Às vezes a pessoa recebeu o Evangelho e os pais não querem que o filho siga o Senhor, mas ele encontrou algo tão bom, que para ele é melhor se sujeitar a Deus. Vai prender? Pode prender. Vai tentar me calar? Vai tentar me calar. Vai tentar derrubar minhas mídias? Pode derrubar, mas eu vou falar de Jesus, que Ele só é o único caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Essa é a função da comunidade cheia do Espírito, irmãos. Você precisa ser cheio do Espírito para enfrentar as adversidades da vida, que o tempo todo querem nos fazer duvidar e abandonar a Deus, mostrando que Ele não é suficiente. É o tempo todo as situações mostrando que o seu Deus não é suficiente, você precisa de algo mais. Você precisa fazer alguns encantamentos aí. Você crê em Deus, mas tem um negocinho que eu vou te ensinar. É o tempo todo a pressão da vida tentando fazer com que a gente creia em algo mais. Eu e você não precisamos de algo mais. Deus é suficiente para o seu povo. Deus é suficiente para a sua igreja. Uma pessoa cheia do Espírito não roga para si os méritos. Ela é humilde e é cristocêntrica. A mensagem da comunidade de Cristo não é o homem que sobe num pedestal e estufa o peito como um pombo e eu tenho o poder de Deus. Vem aqui que eu vou liberar uma palavra para você. A gente vai aprender aqui que o comportamento de Pedro e João foi diminuir e fazer com que o Senhor fosse exaltado. Por isso, irmãos, que nós não colocamos Deus na parede, nós nos sujeitamos e pedimos a misericórdia de Deus. Vamos ler lá, capítulo 3, versículo 11, algo me chamou a atenção aqui, olha lá. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até ele, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhe disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhe fosse liberto um assassino. Olha, irmãos, aqui tem um dito popular aí que diz que a voz do povo é a voz de Deus, né? Não é, né, irmão? Se a voz do povo fosse a voz de Deus, tinha mandado soltar Jesus, não tinha mandado soltar o assassino não, né? Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. O seu Senhor, irmãos, nem a morte pôde detê-lo. O seu Senhor venceu a morte. E as Escrituras diz que existe um último inimigo ainda a ser vencido por meio da igreja, que é a morte. O cristão, ele tem a promessa da imortalidade, da vida eterna. Nós somos testemunha disso. Pela fé, no nome de Jesus, é que foi feito esse milagre. Pedro não arroga para si. Toma cuidado, irmãos, com líderes ou com quem você ouve, que acha que ele é a última bolacha do pacote e que ele é assim com Deus. Na comunidade de amigos, que é a comunidade de Cristo, pastor não é maior que ninguém. Presbítero, diácono, seja lá o que for, irmãos. Nós somos todos iguais diante do Senhor. Então, as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo, ela exalta Cristo, ela glorifica a Cristo. Pedro disse: por que vocês estão olhando para nós? Como se alguma coisa tivesse feito pelo meu próprio poder, ou se algum comportamento de piedade fez com que eu tivesse. Nós aprendemos uma outra coisa aqui, irmãos. Não adianta, irmãos. A piedade, ela é um sinal de quem foi alcançado por Deus. A piedade não é um comportamento para alcançar algo ou receber algo de Deus. Isso não te faz melhor do que ninguém. Se você jejua 40 dias e eu jejuo 4 horas, glória a Deus, o Senhor vai receber da mesma maneira. Se você ora, a Bíblia não diz, né, irmãos? Tem algum tempo específico de oração, irmãos? A Bíblia diz assim, orai 1 hora por dia. O que a Bíblia diz?
Orai sem cessar. É em todo tempo. Então há momentos que eu me sujeito em oração no meu quarto, me ajoelho, mas é o tempo todo em conexão com Deus. E isso não é para mostrar que eu sou melhor do que alguém, isso não é melhor para mostrar que eu tenho mais capacidade que alguém. Isso é um sinal de que essa igreja está sujeita ao seu Senhor. E glória a Deus por isso, irmãos. Uma igreja cheia, estou acabando, uma igreja cheia do Espírito, ela triunfa nas adversidades. Pode vir a adversidade que for, pode vir os problemas que for, pode vir as perseguições que for, essa igreja prevalece. Jesus garantiu, as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja, irmãos. Eu sei que as circunstâncias, as situações do mundo, eu sei que as situações do mundo nos traz preocupação, traz medo, o que vai ser, vai subir isso, vai secar, vai ficar caro isso. Irmãos, a igreja sempre enfrentou a adversidade. Você lembra quando Deus estava trazendo o juízo para o Egito? Quem era o povo que estava aguardado? Você lembra quando o Senhor veio trazer juízo para Sodoma e Gomorra? Quem era o povo que estava aguardado? O Senhor guarda o seu povo, o Senhor guarda a sua igreja, o Senhor sustenta o seu povo, mesmo diante da calamidade. E irmãos, a calamidade, nós vamos olhar nas Escrituras, sobretudo em Apocalipse, que é um juízo de Deus para aqueles que se endurecem contra Deus. Nós estamos no mundo e passamos por isso, irmãos, mas nós somos sustentados e guardados por Deus. A igreja de Cristo sempre cresceu e avançou quando as coisas estavam difíceis. Uma igreja, ao ser perseguida, triunfa nas adversidades. Teve um mártir, que eu acho que foi século 3 ou 4, Tertuliano, né? Os cristãos, ainda nos dias de hoje, muitos cristãos são mortos, né, irmãos? Nós temos aqui uma certa liberdade aqui no Ocidente, né? Mas países do Oriente Médio, países asiáticos e africanos, pelo simples fato de pessoas estarem reunidas aqui, irmãos, são mortos, são decapitados, não podem comer, não podem negociar, não podem trabalhar. Então os cristãos, eles ainda são alvo de perseguição. Por quê? Porque o inferno está lutando contra essa igreja, contra esse povo, a igreja militante de Cristo. Mas essa igreja não usa, Paulo vai dizer que as armas das nossas milícias não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus, para desfazer tronos e reino. Essa igreja se sujeita a Deus em oração, essa igreja não sucumbe. Tertuliano disse que quanto mais se matava os cristãos, e cada gota do sangue que caía na terra, era uma alma, uma vida, uma semente que ia se proliferar pelo mundo. E você já percebeu, irmãos, que quanto mais tentam calar a igreja, quanto mais tentam perseguir a igreja, mais a igreja cresce, mais a igreja expande? Por quê, irmãos? Porque ela faz parte de uma comunidade de autoajuda? Não é, irmãos, porque essa comunidade é sustentada pelo próprio Cristo. Ontem eu estava conversando com um colega lá no serviço, ele falou para mim, eu sou agnóstico, né, porque eu acho que o homem não pode ter o conhecimento da verdade. Eu creio que existe alguma coisa, mas ele não pode ter o conhecimento total da verdade. Eu falei, eu respeito você, mas a gente pode chegar ao conhecimento da verdade através das evidências. Quando a gente olha para uma evidência, a gente pode dizer, isso aqui é verdade, isso aqui não é verdade. E você sabia que, para os cristãos, detém um livro mais bem atestado da história, que ninguém mais pode negar a existência dos discípulos, dos apóstolos? Não se pode mais negar a existência de Jesus. O que eles negam agora é que Cristo não ressuscitou, foi uma invenção dos homens. O Evangelho, irmãos, tem evidências históricas do que eu e você cremos é verdade. Se isso é verdade, irmãos, Cristo vai voltar, Cristo vai trazer a salvação para o seu povo, a sua igreja, irmãos. E aí, irmãos, eu queria ler com vocês o versículo 23 do capítulo 4. Uma igreja cheia do Espírito busca a companhia dos irmãos nos tempos de tribulação. A igreja ou a comunidade é o recurso que Deus providenciou para nos encorajar. Depois de Pedro e João sofrerem a pressão que eles sofreram, tomaram uma cintada, né? Tomaram uma chicotada aí, eles poderiam ter voltado de repente para a sua família, né? Às vezes a família estava tão preocupada, né? Estamos presos agora, né? O que está acontecendo? Olha o que o versículo 23 nos ensina, irmãos. O título é a oração dos primeiros cristãos. Quando foram soltos, Pedro e João
voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que o chefe do sacerdote e os líderes religiosos lhe tinham dito. Eles voltaram para a comunidade, eles voltaram para a igreja. Por isso, irmãos, nos tempos de adversidades, de aflição, não abandone a igreja, não deixe a igreja. É na igreja que você é encorajado, é na igreja que você pode ouvir o testemunho do irmão que está do seu lado e que Deus fez o milagre, e não é porque ele é melhor que você, mas se ele fez nele, por que Deus não pode fazer na sua vida? Porque Deus não pode te transformar? Porque Deus não pode trazer alegria, o ânimo? Você tinha tanto prazer de fazer a obra de Deus, de anunciar o evangelho, de participar dos estudos, e de repente por uma situação, por uma perda, uma enfermidade dentro de casa, uma perda familiar, te desanimou, te entristeceu. Participe da igreja, esteja na igreja. Na sua aflição, não fuja da igreja, busque a igreja. Eu lembro do Salmo 73, Asaf, ele começou a olhar para a vida dos ímpios, e os ímpios se prosperavam, tudo dava certo, e aí ele olhava para ele e falava, puxa vida, eu oro, eu jejuo, participo dos pequenos grupos, participo de oração, e quanto mais eu faço, mais as coisas dão ruim, As escrituras diz que ele se afastou do templo de Deus, porque ele começou a olhar para essas coisas. Mas ele diz que quando ele se voltou para o templo, quando ele se voltou para o monte do Senhor, ele entendeu a diferença e o fim daqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Irmãos, volte-se para o templo do Senhor. O templo do Senhor, nós estamos aprendendo aqui, que não é essa parede, mas é a reunião dos santos, é o encontro dos santos, que quando o corpo se une, Deus vem habitar no meio desse povo. A primeira perseguição dos apóstolos foi seguida por uma reunião de oração na igreja. Eles citaram o Salmo 2 em sua oração. Com isso nos ajuda, irmãos, a reconhecer a conexão entre os dois meios de graça que nós chamamos. Então Pedro volta para a igreja, ele compartilha o que aconteceu, e agora eles vão fazer oração, eles vão orar, eles vão usar as armas que Paulo falou, as armas espirituais, nós chamamos isso de meios da graça. E quais são os dois meios da graça que nós vamos ver aqui? A oração e a palavra. Eles fizeram a oração citando o Salmo 2, eu queria ler com vocês capítulo 4, versículo 24, lemos o 23, Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo, eles se voltaram para a oração, irmãos. Eu e você, a igreja de Cristo, a comunidade de Cristo, precisa exercitar esse meio da graça que é a oração. Por isso nós temos as reuniões de encontro, por isso nós estamos nos encontrando às 6 horas da tarde, o nosso pastor está fazendo as orações, às quintas-feiras também nós nos reunimos aqui. Venha orar, irmãos, venha lançar diante, você já, irmãos, com esse tempo de idade que você está, novinho, 20 anos, você já deu para perceber que você não consegue mudar situações, você já percebeu que você não consegue mudar circunstâncias, mas Deus te deu a liberdade de você falar com Ele, e Ele mudar as situações, mudar as circunstâncias. Venha para a oração. Esse é o segundo ponto, e é isso que eu queria conversar com vocês. O melhor método de enfrentar a oposição é sempre a oração, irmãos. Pedro e João não falou para as autoridades, agora eu vou colocar vocês na mão de Deus, vocês vão ver agora o que vai acontecer. Eles não fizeram isso, irmãos. Eles não se colocaram como instrumento de vingança, mas eles se sujeitaram a Deus em oração. A ação dos discípulos não foi de ira nem de vingança, e nós somos danados, irmãos, para ter ira e para ter vingança quando alguma coisa faz que foge do nosso controle, Nós precisamos aprender a ser mais humildes, irmãos. Nós precisamos aprender a lidar com o outro. Nós estamos em comunidade. Essa comunidade não está aqui para ter a carinha, o jeitinho, do jeito que você quer. Essa comunidade aqui, ela está refletindo o jeito que o seu Senhor é. Essa comunidade não está aqui para se adequar às minhas vontades, aos meus jeitos. Essa comunidade se sujeita ao seu Senhor. Nós dizemos Senhor porque é Ele que tem o controle, é Ele que dirige a nossa vida. Quando colocamos os nossos olhos em Deus,
perdemos o medo das ameaças dos homens, irmãos. Quando nossos olhos estão para a sociedade, o medo, o desespero, o pavor toma conta. Como a igreja orou? De que forma aqueles crentes ergueram unanimemente aos céus a sua voz? Como têm sido as nossas orações? Como nós temos colocado diante de Deus a nossa vida? Vamos lá, vamos ler? Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo, e aqui são 4 pontos que eu quero conversar com vocês para finalizar, irmãos. A oração deles, eles trouxeram à mente o quesito soberania de Deus. Olha o versículo 24. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo, ó soberanos, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Salmos 2 eles citaram aqui, tá? Depois você confere lá. Porque se enfurece as nações, e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam, e os governantes se reúnem contra o Senhor, e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se como gentios, e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Versículo 28. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. O primeiro ponto aqui que eles trouxeram à mente através da sua oração foi a soberania de Deus. Tem uma frase de Charles Spurgeon que eu gosto de citar muito, irmãos. Ele foi um pregador, século XIX, né? Século XIX. Ele diz assim, ó, a soberania de Deus é o travesseiro sobre qual o Filho de Deus repousa a cabeça, lhe dando paz perfeita. Quando você entende a soberania de Deus, de que Deus está no controle, até pelas perdas, irmãos, você fica em paz, porque sabe que Deus está no controle. Nós não entendemos, nós somos limitados, mas no fim, a gente compreende o plano e o propósito de Deus. O profeta Isaías, ele pensou nisso, sobre a soberania de Deus, e lá em Isaías 40, a partir do versículo 12 e 26, ele vai dizer, quem é como o Senhor, quem pediu conselho, ele pega toda a água da terra com a concha da sua mão, porque vocês dizem, ó Jacó, que a minha causa passa desapercebida diante de Deus, ninguém olha para mim, ele vai dizer, vocês não sabem, vocês não entendem que o Eterno não se cansa, não se fadiga, aqueles que esperam no Senhor serão renovados. Irmãos, traga à mente a soberania de Deus, confie na providência de Deus. Às vezes, irmãos, esquecemos que Deus é Deus. Às vezes pensamos que estamos à mercê da crise internacional, parece que estamos nas mãos dos políticos de Brasília, ou que a nossa vida depende da empresa que trabalhamos. Irmãos, político sempre vai ser político. Político joga para a plateia, tá bom? Político segue a multidão. O que a multidão está querendo, ele vai lá para saciar. Irmãos, eu estava meditando, eu queria ler com vocês. João capítulo 19, capítulo 1. Veja a característica desse político, irmãos. Veja se tem qualquer semelhança hoje é mera coincidência, tá bom? Que você vai ver aqui. Veja aí, ó. Jesus, ele foi preso, né? Está preso, de novo, foi para a comissão da verdade, né? Porque ele está sendo interrogado, porque que ele está querendo, né? Trazer desordem. Ó, então Pilatos era um governador romano que governava a Judeia, tá bom? Então Pilatos era o cara, pode falar nome aqui, né, irmão? Mas era o cara que diria o que podia e não podia fazer, né? É ele que mandava. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a puseram na cabeça dele, vestiram-no com uma capa de púrpura e chegando-se a ele diziam, salve rei dos judeus, e batiam-lhe no rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus, vejam, eu o estou trazendo a vocês, para que saibam que não acha, deixa eu ler de novo, irmão. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus, vejam, eu estou trazendo a vocês, para que saibam
que não acho motivo algum de acusação. Pilatos deu uma surra em Jesus, eu não vi nenhum motivo de acusação, por isso que eu estou trazendo para vocês, depois de ter batido, chicoteado, olha o político jogando com a multidão, né? Como ele sabia que agradava o povo, ele mesmo sabendo da verdade, ele resolveu ocultar a verdade. Mas veja, irmãos, que isso não está fora da soberania, do controle de Deus. Versículo 5, quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinho e a capa de púrpura, disse Pilato: eis o homem. Ao vê-lo, o chefe do sacerdote e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: leva-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Então, Pilatos, ele negou a justiça, porque ele sabia que Jesus não tinha nada, né? Os judeus insistiram: temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado, ou seja, vou ter que ouvir o povo, senão não vou ter mais voto, né? Senão não vou conseguir mais dirigir esse povo, né? Voltou para dentro do palácio, então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Versículo 10, você se nega a falar comigo? Disse Pilatos: não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu, vamos ler, vai ao versículo 11, irmãos. Jesus lhe respondeu: não teria nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso aquele que me entregou a ti, é culpado de um pecado maior. Pilato, ele se apresenta a Jesus como um pombo. Eu sou o cara, você não sabe quem eu sou? Jesus, ele falou: você só tem o que tem, ou você só é o que você é, se do alto não fosse te dado. Mais uma vez a gente aprende que Deus está no controle de todas as coisas. Mais uma vez a gente vai aprender, irmãos, que uma igreja cheia do Espírito Santo entende que a maldade do homem não frustra os planos de Deus, porque tudo o que acontece, acontece segundo o bom propósito de Deus. Não se desespere, irmãos, se candidato A ou B, se política A ou B, vai inundar, vai acontecer um monte de coisa, irmãos, tudo está no controle de Deus. Deus está controlando todas as coisas e vai acontecer segundo o seu propósito. Então, eles trouxeram à mente a soberania de Deus, eles oraram fundamentado na palavra, eles citaram o Salmo 2, uma igreja cheia do Espírito entende que a maldade humana não frustra os desígnios de Deus, nós vimos isso aqui agora. E por fim, quarto, uma igreja cheia do Espírito não pede a cessação do problema, mas poder para testemunhar em meio aos problemas. Qual tem sido o seu testemunho diante dos problemas? Vamos ver a última oração deles? Atos 4. Versículo 29. Eles fizeram a oração, né? Vamos ler a partir do versículo 27. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido, de antemão que acontecesse. Então, soberania. Só que essa soberania, irmãos, ela requer responsabilidade. Eles não ficaram de braços cruzados, se tiver que acontecer, vai acontecer mesmo, porque é Deus que está no controle. Olha a oração deles, irmãos. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para acabar essa provação corajosamente. É isso que está escrito, irmãos? Não é isso que está escrito. Agora, considera as ameaças dele e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Eles não pediram para acabar com os problemas, né? Acho que o pastor Moisés comentou aqui a história de um irmão, né? Uma irmã que foi, uma irmã, foi orar, pedir para o pastor, ora por mim que eu não aguento mais, é tanto problema na vida, é tanto problema. Aí o pastor colocou a mão para orar e falou: Senhor, mata a tua serva com AVC agora. Não, pastor, para. Os problemas sempre vão estar aí, nós estamos na vida, irmãos. O que você precisa pedir para Deus é coragem para testemunhar do poder de Deus. Uma igreja cheia do Espírito, ela pede coragem, ela não se acovarda,
Ela sente medo, ela chora, ela entristece, às vezes ela se esconde, mas ela sempre sinaliza o reino de Deus, porque nessa comunidade elas são fortalecidas, elas são encorajadas. A verdadeira oração não consiste em dizer a Deus o que fazer. A verdadeira oração não consiste em dizer a Deus o que se deve fazer, mas em pedir que Deus faça a sua vontade em nós e por meio de nós. Jesus, ele ensinou lá na oração modelo, irmãos, Mateus capítulo 6, os discípulos pediram para que Jesus ensinasse eles a orar, que é a oração conhecida, a oração modelo, a oração do Pai Nosso, e você vai ver que na oração do Pai Nosso, ele vai dizer, faça-se a tua vontade. Vamos aprender a orar, irmãos, e pedir que seja feita a vontade de Deus. Irmãos, confie na providência de Deus. Deus, ele cuida do seu povo, ele cuida da sua igreja, ele cuida de nós. Por fim, irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo se une na dependência de Deus. Não precisamos buscar as novidades do mercado da fé, mas nós precisamos nos voltar à origem do cristianismo apostólico. Oração e palavra são dois vetores que fazem a igreja avançar e crescer. Que o Senhor nos volte para a oração, que o Senhor nos volte para a dependência da sua palavra, para que nós possamos crescer, irmãos. E aí, por fim, eu disse que a gente ia fazer bastante exercício de leitura, eu queria ler Efésios capítulo 2, normalmente nós lemos aqui, irmãos, está vendo aqui, NVI, nós usamos, de comum acordo, essa tradução da Bíblia que chama Nova Versão Internacional, é uma tradução muito boa, e eu queria fazer a leitura de Efésios 2, se vocês me permitirem, numa versão que chama NVT, que é a Nova Versão Transformadora. A gente vai ver, irmãos, a essência do Evangelho, a magnitude, aquilo que deixa o homem boquiaberto. Tem um estudioso chinês que foi dado para ele alguns livros para ele ler, tidos como sagrado. Então foi dado o Alcorão, o livro dos Vedas, que é do hindu, entre outros livros, assim como as escrituras sagradas. E aí foi perguntado para ele o que mais impressionou ele quando ele leu as escrituras sagradas. Quando foi feita essa pergunta para ele, ele imaginou que o que mais impressionou ele foi um homem ter nascido através de uma virgem, ou que o próprio Cristo havia vencido a morte e ressuscitado. Mas ele disse que o que mais impressionou ele, é o que a gente vai ler agora, que está em Efésios capítulo 2, que no versículo 2 vai dizer que outrora, antigamente, vocês andavam segundo o curso do mundo, dominado pelos poderes celestiais. E nesse mesmo capítulo, no fim, você vai ver agora que o Deus eterno salvou uma comunidade e veio morar dentro dessa pessoa. Irmãos, a mensagem do Evangelho é extraordinária. Ele disse, de todos os livros religiosos que eu li, nenhuma religião apresentou de um Deus que fez desse homem sua morada. Deus veio morar dentro do seu povo, Deus veio morar dentro da sua igreja, nós somos morada de Deus. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, vocês têm que tomar cuidado da maneira que vocês andam, você tem que se comportar, porque o Espírito tem intensos ciúmes de vocês precisam agradá-los a Ele. E aí, vou terminar, quero ler, irmãos, eu acho essa leitura muito legal, eu vou pegar aqui a gente usa o celular, às vezes, irmão, você vê a gente aí usando o celular, é que alguns irmãos são mais modernos, usa a Bíblia, não é para ver o WhatsApp nem nada não, tá, irmãos? Eu tenho a NVT aqui, e aí eu queria ler com vocês, eu queria fazer essa leitura, são alguns, depois do Salmo 119 eu vou ler também, tá bom, irmão? Já pensou? Olha lá, irmãos, nova vida em Cristo, a NVT essa daí, ela vai pôr na NVT, enquanto ela coloca eu vou lendo, tá bom? Aí a gente vai seguir. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, versículo 2, nos quais costumavam viver como o resto do mundo. Então toda a comunidade tinha um jeito de viver, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que recusam a obedecer. Então as pessoas que não querem obedecer a Deus, Paulo está dizendo que ele está debaixo do controle desse Espírito que governa o mundo. E o que as Escrituras diz sobre o mundo? Jaz no maligno, irmãos. Nós estamos no mundo, mas nós não estamos no maligno, né, irmãos? Nós estamos em Deus, estamos em Cristo. Vamos lá, versículo 3, eu vou seguindo aqui, vocês vão seguindo aí. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza. Éramos por natureza, se tinha uma coisa que
nós merecíamos era isso aqui, irmãos. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, irmãos, nós estávamos mortos. Morto não tem como responder a Deus. Então Paulo está falando que Deus fez um milagre aqui para que esse homem pudesse responder a ele. Pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Na era futura nós vamos entender a misericórdia, a graça e a bondade de Deus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus. Somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. O título aqui é União e Paz com Cristo. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados. Então, eram duas comunidades daquela época, irmãos, os judeus e os gentios. Os gentios eram o não judeu, então eram duas comunidades, o povo de Deus e o povo gentil. E aí Paulo está ensinando essa igreja agora. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança, viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Então é uma nova comunidade, é uma nova humanidade. Aqui, irmãos, cai por terra aquela mensagem relativista de que todos são filhos de Deus. Paulo está dizendo aqui que agora em Cristo existe uma nova humanidade, existe uma nova comunidade. Nessa comunidade agora não é pessoas perfeitas, mas são pessoas que estão buscando a perfeição e aprendendo a olhar para o seu mestre. Eles têm o senso de pertencimento. Eles agora, por ter esse senso de pertencimento, vão para a prática. Versículo: ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova aliança. 16. Assim, ele os reconciliou com Deus, em um só corpo, por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes, como os que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo. Nele somos firmemente unidos, constituído um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Paulo está dizendo agora que esse Deus está habitando dentro do seu povo, dentro do seu templo, que é a sua igreja, irmãos. Paulo vai dizer e vai deixar que nós estamos, a igreja de Cristo, acho que o Ayrton que uma vez falou isso aqui, que todo cristão devia ter uma placa aqui estufada no peito, em construção. Nós estamos sendo edificados, irmãos. É por isso que às vezes eu erro com você, é por isso que às vezes eu te decepciono, porque nós estamos em construção. Cristo está forjando, Deus está forjando o caráter de Cristo em nós. Então, não abandone a igreja, faça parte dessa comunidade. Nós aprendemos aqui, já aplicamos para a nossa vida, que essa comunidade depende de Deus, ora para Deus, confia em Deus, e cresce
por causa de Deus, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, agradecendo a Deus por esse tempo, por esse momento, por essa palavra. Vamos pedir para que o Senhor te dê coragem, nos encoraje, me encoraje a ser testemunha, tá bom? Mesmo sentado, irmãos, vamos orar. Senhor querido e amado, nós queremos, junto com a tua igreja, Senhor, elevar a nossa voz em oração e adoração a ti, porque antes não éramos povo, hoje somos o teu povo. Ou antes não éramos ovelha, hoje somos ovelhas do teu pasto. E aqui está a comunidade de amigo, comunidade essa que às vezes tem indiferenças, mas que ao olhar para Cristo, estar em Cristo, cai-se essas indiferenças, ó Deus. Senhor, percebemos que a tua igreja no começo passou por aflições, por perseguições, passou por situações de perda, de desânimo, de tristeza, de cansaço, de fadiga, mas o Senhor se fez presente renovando o teu povo, Senhor. A minha oração é que o Senhor renove a tua igreja, desperte o desejo para aquela pessoa que não tem mais vontade de orar, que não sente vontade de meditar na tua palavra. Senhor, faça-se presente, coopera conosco como o Senhor cooperou no passado, operando milagres, operando sinais. Se alguém é enfermo em nosso meio, traga cura, Senhor, cura na alma, cura, Senhor, na sua mente. Senhor querido, nós oramos em nome de Jesus, Pai. Senhor, que essa comunidade diminua, Senhor, para que o Senhor seja exaltado e glorificado em todo o tempo, Deus. Nós te louvamos por o teu povo, nós te louvamos pela essa igreja, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus.